Como vocês podem ver, o braço do steam dessa máquina aqui, ela tem um movimento bastante limitado. Então, a gente pode girar ela aqui para frente, mas não tem utilidade prática, até porque impede que a alavanca venha até a posição de ligar. Então, eu utilizo ela mais ou menos 45 graus em relação à máquina. Então, eu inclino aqui 45 graus. E quanto a esse movimento aqui, como vocês podem ver também, eu tenho limitações. O ideal é que vocês deixem o steam nessa posição aqui, reto aqui, o que vai dar um grau, uma angulação de 45 graus em relação a esse eixo aqui. Então, eu vou inserir a pitcher mais ou menos aqui, nessa linha. Vou migrar a ponta até aqui e depois eu vou deslocar ela para cá, certo? Essa aqui, então, é mais ou menos a posição que eu vou ter no final para o steamer no leite. Então, voltando para cá, eu vou posicionar o steamer aqui, vou colocar até mais ou menos o nível do leite e aí eu vou deslocar ela mais ou menos nessa posição. Então perceba que uma outra forma de fazer é você trazer o steamer até ele encostar aqui o máximo que ele pode ir. Aqui o ângulo não é mais de 45 graus em relação à normal, ela é um ângulo maior do que 45 graus. Mas eu gosto dessa posição porque me permite apoiar bem a steamer, não vai mover mais em relação. E aí eu posso procurar uma posição ideal para vaporizar o leite sem correr o risco de afastar isso aqui à medida que eu estou trabalhando. Nessa posição, vai haver uma pequena alteração no posicionamento da pitcher. Então eu não vou mais conseguir deixar ela retinha assim. Eu venho até aqui, inclino e eu trago um pouquinho, puxo um pouquinho para trás. Então eu venho para cá, até o centro, giro um pouquinho, inclino um pouco. Por quê? Porque essa steamer aqui, a cabeça dela só tem um orifício. Existem com 2 orifícios e 3 orifícios. Eu acredito que o de 3 orifícios seja o melhor e que você não precise fazer esse tipo de manobra que eu vou mostrar aqui. Por quê? Porque na teoria geral, o leite, a camada de leite, esse steamer ele vai penetrar na camada de leite até aqui. Isso seria mais ou menos o que a gente tem de teoria geral, certo? Só que para essa máquina isso não funciona. Na verdade, para essa máquina o que a gente precisa fazer é praticamente deixar essa cabeça suspensa numa altura praticamente na interface do leite, para que eu consiga jogar as bolhas de ar dentro do leite e assim fazer uma boa aeração e assim vaporizar o leite de forma correta. Então eu não posso entrar demais com a ponta do steamer, eu tenho que colocar ele literalmente na interface. E isso requer uma certa prática e um certo controle, por isso que eu gosto do steamer travado aqui em cima, porque aí eu consigo, manipulando a pitcher, achar essa posição. Então eu vou mostrar isso agora na prática. Uma outra coisa importante é a quantidade de leite. Eu estou usando essa pitcher aqui, que é uma pitcher que veio com a máquina. Eu tenho uma menor, que eu uso quando eu vou fazer um cappuccino numa xícara menor, que é essa daqui. Então eu tenho essas duas pitchers, essa daqui é bem menor, essa daqui é a de 600 ml, essa aqui é de 350. Até essa marca aqui. Então mais ou menos aqui, um pouquinho abaixo do início do pescoço da pitcher, certo? Então essa é a marca que eu tô colocando o leite. Então vamos lá, posiciona para baixo, deixa sair um pouco da água no início.
E aí a gente vai procurando a posição inclinando, mantendo firme aqui agora, que a gente achou o ponto. E aí sempre fazendo o leite girar na pitcher, por isso essa inclinação é importante. Eu já estou relativamente acostumado com a temperatura, então eu vou checando aqui com a mão. Essa máquina, como ela tem uma pressão de vapor menor, ela demora mais a conseguir esquentar o leite, mas nada que limite. Pronto, já está na temperatura boa. Eu subo um pouco. Vão ficar algumas bolhas, não foi a minha melhor performance, mas deu para demonstrar mais ou menos como é que é feito. Então fazia muito tempo que eu não postava nada, porque eu julgava que não tinha mais o que mostrar. Sempre lembrando que o objetivo desse vlog, vou tirar aqui o óculos, o objetivo desse vlog era ajudar algumas pessoas que tinham interesse na máquina e não tinham nenhuma informação, nenhuma fonte de informação sobre como ela funciona, algumas dicas sobre manutenção, esse tipo de coisa que eu não encontrei na internet, né, no YouTube. E aí a ideia era trazer isso para vocês. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser um canal especializado em café, até porque eu estou aprendendo enfim, não é a minha intenção tentar ensinar nada a ninguém. Eu apenas mostrei algumas coisas que a máquina pode fazer, algumas regulagens da máquina, como ela funciona, como é a experiência de ter esse tipo de máquina, né? Esse modelo de máquina específico em casa, com seus problemas e limitações. Então, o objetivo do canal era esse. E quando eu terminei de postar os últimos vídeos, eu percebi que eu já tinha coberto praticamente tudo do básico. Tem algumas coisas que algumas pessoas já me pediram, que era para abrir a máquina e mostrar se é possível regular o fluxo. Mas, sinceramente, funciona para mim como está. A regulagem de pressão e de tempo de extração ela é feita pela moagem. Então, você regula a moagem de tal forma que você consiga ali uma extração dentro dos 9, 10 bar em 25, 30 segundos, um pouco a menos, um pouco a mais. Mas é a regulagem da moagem. Eu não sinto necessidade de mexer no fluxômetro dela, alterar a pressão interna, até porque é uma máquina com bomba vibracional, né? Ela não é uma máquina com bomba rotativa. Então, se ela tiver esse tipo de controle, eu não sei até que ponto é útil para uma máquina como ela, que a pressão de saída é regulada basicamente pelo nível de moagem do grão. Então, isso era uma coisa que eu não tenho intenção de fazer nem tão cedo, porque eu não sinto necessidade, e aí eu não vou abrir a máquina, não sou especialista nisso, eu não vou estar abrindo a máquina e brincando de experimentar numa máquina que é relativamente cara. Então, como eu disse, eu pensei que não tinha muito mais coisas para mostrar. E aí eu assisti um vídeo bem interessante, diga-se de passagem, de uma coreana mostrando posições e técnicas de vaporização. E quando eu observei tudo que ela mostrava, fazia muito sentido. Mas fazia muito sentido para uma máquina de expresso profissional, não essa máquina aqui. Então, existem máquinas caseiras com dual boilers, né, com boilers duplos, com uma pressão de vapor de água bem elevada, pressões ali por volta de 1.6, 1.8, até mesmo 2 bar de pressão de vapor. E nessa pressão de vapor, basicamente o que você tem é o mesmo desempenho de uma máquina profissional.
dentro de uma máquina caseira. Então, para esse tipo de máquina, realmente você consegue uma vaporização do leite em 10, 15 segundos. É bem intenso, é bem agressivo e realmente faz sentido tudo que ela me mostrou no vídeo sobre posicionamento do leite na pitcher, posicionamento do steam, obedecendo às regras que eu acredito que todo mundo que é um barista caseiro ou um entusiasta já deve ter visto outras pessoas dando dicas sobre as posições do steam para vaporizar o leite na pitcher, né? Essa máquina da SAIC, ela funciona com 3 termoblocos. Um termobloco para saída de água quente, um termobloco para saída de água para extração de expresso e um termobloco para o vapor de água. E uma das desvantagens do termobloco é que ele não consegue atingir uma pressão tão elevada. E além disso, a bomba, tanto que funciona para água como para vapor, é uma bomba vibracional. Então, por ser uma bomba vibracional associada a um termobloco, a pressão de vapor não é tão grande. E aí o que acontece é que você demora mais para conseguir vaporizar o leite e elevar a temperatura dele até uma temperatura compatível com aquela que a gente quer. E aí eu vi, como eu disse, que o que ela fazia não se aplicava a essa máquina. Não dá para vaporizar o leite como ela estava fazendo com as limitações dessa máquina. Então, a posição que eu achei na minha experiência com ela, que consegue entregar uma textura de leite, um leite vaporizado com a melhor qualidade para o latte art, é essa que eu mostrei para vocês. A pitcher, ela vai ficar ela vai ficar inclinada assim e puxada um pouquinho para trás, certo? Para poder dar um ângulo onde o vapor se choque na parede e faça ela girar. Então eu não consigo fazer do jeito que a gente vê, que basicamente é colocar a pitcher reta e girar 45 graus para que a ponta do steam fique lá naquela posição que eu mostrei para vocês. Essa aqui, além desse movimento, né, eu ainda tenho que fazer esse movimento. É levar um pouco a traseira dela para que na angulação ela consiga girar. Então seria isso e isso, certo? Assim e assim. E aí a gente consegue uma posição que para essa máquina com um único orifício na ponta da steamer funciona. Então eu espero que eu tenha ajudado alguns de vocês. Me desculpem pela falta de vídeos, aqui em casa está numa reforma, então estava funcionando. Aqui em casa está em reforma, então tá uma bagunça enorme aqui fora. Mas também, como eu disse a vocês, eu não sabia mais se havia necessidade de outros vídeos. De toda forma, bom domingo para vocês e bons cafés.